Olá pessoal, tudo bom? Sou Ulisses Brandão, eu sou produtor, roteirista e trabalho na Vilcine, no estúdio de animação Vilcine, e estou aqui comandando hoje esse curso de 12 princípios da animação. Está comigo aqui para conversar com vocês, o meu querido amigo Bruno Antônio, que também é roteirista, também é animador, é formado em cinema de animação na ESO, e eu tenho o prazer de estar aqui com ele. Nós vamos conversar um pouquinho, eu e Bruno, sobre os 12 princípios de animação. Mas antes, eu queria agradecer o convite de Felipe Soares, que é o coordenador desse curso, que nos passou todas as informações. Obrigado, Felipe, por me convidar para participar dessa aula aqui hoje. Eu vou comandar os trabalhos, né, que a aula vai ser ministrada pelo nosso querido professor Bruno Antônio. Eu estou aqui participando também. E queria também agradecer Camila Monar, né, que é a diretora do estúdio da Vilcine, que também ajudou a gente na elaboração da nossa apresentação, nos passou todas as informações que a gente vai apresentar aqui hoje. E nesse curso, além de a gente conversar sobre os 12 princípios da animação, a gente vai também conversar, bater um papo bem bacana com o Lauro, que é animador, coordena alguns projetos na Vilcine, no estúdio de animação Vilcine, e nós convidamos para que ele pudesse conversar um pouquinho com vocês sobre como é o dia a dia ali de um estúdio de animação na produção. Ele já produziu série, já produziu longa, já produziu curta, então ele vai contar um pouquinho para a gente lá no final do curso. Mas antes, nós vamos ver um pouquinho desses 12 princípios. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, né, para a gente começar a conversar, e vocês já vão começar a ver. Isso aí é a nossa querida Cabra Cabriola, né? Isso, Bruno Antônio, seja bem-vindo. Dê sua primeira palavra aqui para os alunos. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos e todas aqui. Eu espero que essa aula seja bem proveitosa. E vamos lá, vamos falar de animação, falar de coisa boa, que eu espero que logo, logo todo mundo aqui esteja trabalhando, né, em grandes projetos juntos. Exatamente. Então, a nossa aula é aqui, ó, como dar vida aos seus personagens, os 12 princípios da animação. É óbvio que a gente não vai poder aprofundar, né, todos os princípios da animação, porque, imagina, você aprofundar cada um desses 12 princípios, a gente ia passar aqui 6 anos falando disso, ia ser mais demorado que animar uma série, então, obviamente, que não dá para aprofundar aqui, mas a gente tem a possibilidade de apresentar esses 12 princípios, né, então, o foco é para a gente falar aqui com pessoas que gostam de animação, mas que ainda não estudaram ou que estudaram pouca coisa sobre animação. Então, aqui a gente apresenta esses 12 princípios e a gente vai deixar também disponível para download nas nossas redes sociais do Estúdio da Vilcine esse livro, que é um e-book totalmente gratuito, para que você possa baixar e aí você vai ler, vai se aprofundar um pouco mais. E, obviamente, que se interessar em trabalhar por animação, que todo mundo é bem-vindo a trabalhar em animação, você pode, obviamente, se aprofundar, inclusive, nos cursos. A própria escola Vilcine de Criatividade oferece um curso bem bacana de animação que você começa praticamente do zero ali e vai terminar dirigindo um curta-metragem. É uma experiência muito bacana. E o coordenador desse curso, inclusive, é o nosso querido Bruno Antônio, né? Então, ele é o coordenador aí desse curso. Então, Bruno, vamos começar a trabalhar. O momento jabá acabou. E agora vamos começar ao que interessar. 12 princípios de animação. Antes da gente aprofundar nesse princípio, eu queria que desse uma palavrinha rápida com a gente. Como é que foi que essa animação, eu ia até dizer que era esse vírus de animação, mas acho que nem é o momento de fazer essa referência. Mas como é que essa animação entrou na sua vida, assim? Como é que foi que você, de repente, disse, não, vou trabalhar com animação? Me conta um pouquinho aí, rapidamente, como é que a É, animação surgiu na tua vida? eu acho que a animação surgiu na minha vida a partir da infância, né? Época anos 90, época de locadora. Dia de sábado, minha mãe costumava sempre alugar uma ou duas fitas numa locadora que tinha próximo de casa, e era o dia de eu sentar e assistir desenho, né? Até que uma vez ela foi fazer feira e, consequentemente, nessa locadora, eu fiquei em casa assistindo televisão, e eu assisti um desenho que estava passando no programa Sábado Animado, era um programa que tinha no SBT, e eu vi um desenho, que foi até acho que o meu primeiro contato com anime, né, desenho japonês, que ele não acabava, tipo, o episódio deixava um gancho para o próximo. E eu fiquei agoniado porque eu queria saber como é que acabava, tipo, sabe como é que é isso aqui? Tem que esperar uma semana para ver, eu era acostumado com o desenho da Hanna-Barbera, umas séries episódicas, onde o episódio se fecha em si, né? E aí eu disse, não, então peguei um pedaço de pau e vou brincar lá fora e vou fazer a continuação desse episódio. E aí eu decidi que eu queria trabalhar com desenho animado quando eu crescesse e fazer as histórias, sabe?
Acho que foi assim. E aí eu fui seguindo a vida e sempre pesquisando, buscando, né, encontrar soluções. Na época a gente não tinha internet, não tinha essa facilidade de encontrar informações, de encontrar cursos. Pernambuco nem sonhava em ter um curso de animação naquela época ali, sei lá, 97, 96. E aí foi que eu depois descobri que existia a possibilidade de fazer um curso superior. E aí consegui entrar na Vilcine, onde eu aprendi muito, acho que foi a minha maior escola, né? E é isso, assim. Estou aqui até hoje. Exatamente, veja, como hoje a possibilidade de não só de estudar é maior, então como de produzir animação, né? Porque hoje você com computador, com um software ali bacana, você consegue animar, né? E antigamente você tinha que fazer tudo na dureza mesmo, no papel, na caneta, no lápis, Na era munheca. na munheca, né? Era bem mais complexo. Bruno, vamos conversar um pouquinho sobre esses 12 princípios, né? Os 12 princípios de animação, eu vou só ler rapidamente aqui, mas os 12 princípios de animação, né, elas são tipo um conjunto de regras fundamentais da animação. Então, você dominando esses, entendendo esses 12 princípios de animação, é uma boa porta, né, para você entrar nesse mundo da animação, dominando isso. É um assunto teórico, claro, mas que vai te ajudar muito a quando for produzir, né, quando você for trabalhar, você ter o domínio desses 12 princípios de animação, você vai ter um caminho muito mais facilitado. Minha formação primeira é jornalismo. E aí no jornalismo, Bruno, a gente aprende que tem as 6 perguntas de um lead, né? Lead é aquela primeiro parágrafo de uma matéria. Então, quais são as respostas que você tem que ter no primeiro parágrafo? É o quem, o que, quando, onde, como, onde, por quê. Então, se você responder todas essas perguntas, você vai ter, efetivamente, você vai ter um bom lead, né? E aí nos outros parágrafos você vai aprofundando outros temas. Então, eu gosto muito de comparar. Então, esses 12 princípios, você precisa conhecê-los para entender, pelo menos, eles, como é que eles funcionam, porque com certeza você vai produzir uma animação melhor, né? Então, até a gente fala aqui, você provavelmente já assistiu alguma animação nos estúdios Disney, e espero também alguma coisa do estúdio Vilcine, aqui de Recife. Em quase 100 anos de existência, nós somos, Bruno, nós vamos completar no que vem 10 anos de Vilcine, 2022. Boda de quê? Boda de quê? 10 anos? Eu não sei de que é, não, mas é uma década É, de Vilcine aperreando o povo aqui de Pernambuco e do Brasil. Em quase 100 anos de existência, grande parte desse acervo nos encantou com as mais incríveis histórias, né? Estes filmes simplesmente definiram a identidade de inúmeras gerações, inclusive essas 2 gerações aqui que falam com vocês nesse curso, né? A gente cresceu é, vendo Disney. Sejam eles feitos de maneira tradicional, né, com aquele famoso desenho quadro a quadro, ou com as tecnologias de animação 3D. Eu fui assistir, Bruno, você talvez fosse muito novo, não sei se conseguiu ir para o cinema, mas eu fui ver Toy Story no cinema, se não me engano, foi em 1995, lá no Cinema Recife. Eram os cinemas que ficavam do lado de fora do shopping Recife, não tinha, o cinema não ficava dentro do shopping mesmo, era num prédio anexo, aí tinha Recife 1, 2 e 3, eram 3 salas. Aí eu fui assistir Toy Story lá. Assim, inocente, criança, eu não tinha nem ideia do tamanho da revolução do que eu estava indo assistir. Né? Eu fui assistir um filme legal e adorei, mas não tinha nem noção naquela época o quanto aquele filme era revolucionário. Né? Que tem tido bastante sucesso na última década. O que todos eles têm em comum é a capacidade de emocionar o grande público. Né? Então, a questão da emoção, eu estou aqui com um dos maiores roteiristas de animação de Pernambuco, dessa geração nova, meu sonho. tocar o coração é o mais importante. E é possível também você, com animação, né, Bruno, você consegue também tocar, não só com o roteiro, com as falas, mas você vai entendendo um pouco dos princípios, até com a própria animação você consegue, né, tocar o coração das pessoas. Independentemente da técnica empregada na animação, outra coisa também muito fundamental, né, nessas histórias da Disney tem em comum. Elas utilizam os 12 princípios da animação. Né? Aí os 12 princípios foram apresentados pelos animadores Frank Thomas e Ollie Johnson em seu livro Ilusão da Vida, de 1981. Nele, a dupla nos apresenta uma série de recomendações para dar vida aos seus personagens, sejam eles pessoas, animais ou objetos inanimados. Então, vamos conhecê-lo agora, esses 12 princípios aqui. Bruno, eu vou passar agora a palavra para tu, porque você, claro, é o cara que domina muito mais essa técnica desses 12 princípios. Fala um pouquinho aí desse primeiro princípio de
comprimir e esticar? Então, acho que primeiro a gente tem que falar da importância dos 12 princípios. Vê só, os 12 princípios eles surgiram como realmente um estudo, né, de como é que eu faço esse objeto aqui inanimado, esse desenho em 2D chapado no papel, como é que eu faço para que ele pareça real? Como é que eu faço com que alguém olhe e diga, eita, esse bicho está se mexendo, sabe? A gente vem da tradição, né, naquela época de que, tipo, existia ainda muito rotoscopia, acho que Branca de Neve teve muitas cenas de rotoscopia, onde para dar essa ilusão de vida, um ator dançava e os artistas desenhavam por cima, né, colocando os traços, claro, do cartoon, né, mas que isso facilitava a vida do animador. O Ollie Johnson, junto com o Frank Thomas, eles pensaram, poxa, a gente já criou aqui várias animações, a gente já fez alguns testes e tal, agora a gente vai anotar tudo que a gente acha imprescindível para fazer com que o objeto pareça estar vivo, sabe? Para não ficar aquelas animações todas duras ou robóticas, ou o objeto se mover de um lado para outro de uma maneira que seja irreal, que não pareça crível, né? E o achatar e esticar, ele é um comprimir, esticar, achatar e esticar, squash and stretch, na verdade, um desses princípios que ele fala sobre que a gente sempre mantém o volume. Ou seja, se você pegar uma bolinha, aquelas bolinhas que tinham aquelas bolinhas de borracha que a gente joga na parede e ela sai pulando. Se a gente aperta uma bolinha daquela, né, em 2 pontos, ela vai se amassar em cima e embaixo, mas ela vai se esticar para os lados. Se a gente aperta para os lados, ela vai se comprimir, porém a parte de cima e a de baixo vão se esticar para cima. Porque o volume ele não deixa de existir, ele só escorre para algum local, sabe? E esse é um dos princípios. Ele é muito utilizado para dar aquela sensação de movimento de borracha em personagem, né? A gente está vendo aqui o exemplo do Negrinho, do Pastoreio, que quando ele dá um grande berro assim, o crânio dele se estica, tanto para cima quanto para baixo. Varia muito o nível que você vai utilizar o achatar e esticar na sua animação. Se for algo mais realista, como por exemplo, eu aqui agora, ó, meu maxilar desce, minha sobrancelha arqueia para cima, mas eu ainda continuo mantendo aqui o volume do meu corpo, porque é um crânio, é rígido, né? É humano. Mas se for num cartoon, você pode exagerar isso para passar um tom de humor, sabe? O exagero, ele tá muito aliado ao cômico na animação. Então, acho que qualquer um aqui acho que consegue lembrar de alguma cena, tanto do Tom e Jerry ou do Pica-Pau, onde o personagem toma um susto e o corpo dele se estica todo assim, né? E depois volta ao local. E isso é o achatar e esticar. E essa é um dos principais princípios da animação. E que você tem que ter em mente. Às vezes você não vai nem utilizar. Você está fazendo uma animação que é muito séria, né? Que é muito realista. E a volumetria de um personagem não vai mudar. Mas às vezes, mesmo nessa sua animação séria e realista, vai ter um momento que, sei lá, um personagem chuta uma bola. Quando o personagem chuta a bola vai se achatar e esticar para vários lados, dependendo de onde está sendo acertada. Então, até nessas séries mais realistas, é interessante que você entenda esse princípio, né, e domine ele, porque vai ser utilizado. Um saco, se você pegar aí na sua casa um saco de arroz e colocar ele, posicionar ele no braço, você vai ver que ele vai se achatar e ele vai se esticar para os lados, porque é a física trabalhando ali naquele material. Isso, exatamente. Esse é um princípio que eu gosto muito porque ele é muito visual, né? Então, e causa um efeito muito, muito bacana para a animação. Antecipação, esse também é legal. Pode explicar um pouquinho para a gente aí, Bruno, por favor? Sim, sim. A antecipação é importante até para a gente mesmo, né, que não trabalha com animação, porque, assim, para a gente não, porque a gente trabalha com animação, mas para quem não trabalha com animação, é Eu fiquei interessante que pensando isso. você entenda. Trabalho. É, Eu entendi o que você quer a dizer. gente É porque a trabalha. gente não é o nosso dia a dia animar Somos mesmo, né? animadores. Exatamente. Eu É que entendi, se você entendi. parar para pensar
em tudo que você faz, você você antecipa o movimento para você conseguir força, né? A antecipação ela serve para isso, ela serve para você preparar o espectador para aquilo que vai ser feito, isso na animação, mas na nossa vida serve para a gente preparar o nosso corpo para fazer aquilo que a gente está se propondo. Quer um exemplo bem massa? É um soco. É bem massa, né? Mas assim, Depende. ninguém do mundo. Você é a mão ou o rosto? Porque É, se for o rosto, eu acho que não é massa, não. Acho que é melhor assim. ninguém dá um soco assim, sabe? A gente, porque não tem força. O que é que a gente faz? A gente puxa, ou seja, a gente antecipa o movimento para poder ter um impulso, mais força, né? E a antecipação ela funciona assim. A gente sempre está procurando, quando a gente está se movendo, nosso corpo, está sempre procurando estar confortável. A gente não fica em pé reto, a gente relaxa o corpo, né? E É. a antecipação serve para isso. Quando a gente vai pegar um objeto, a gente tenta pegar do jeito que seja mais confortável. Se a gente for empurrar algo, a gente não vai empurrar algo, a gente vai para junto para poder ter o máximo de antecipação possível para que isso crie uma alavanca para a gente empurrar a coisa. Então, imagine que teu personagem vai correr. Ele não vai simplesmente fazer tum, né? Ele vai, tipo, preparar o corpo, levantar uma perna, joga, o corpo tem aquela caída, aí ele se apoia numa perna, aí a outra. Eu lembro que o Alisson Ricardo, que foi nosso professor na ESO, né, Ulisses? Foi Uhum. nosso professor na faculdade, ele fala muito disso, nosso parceiro aqui da Vilcine, da escola Vilcine de Criatividade, ele fala muito isso, que uma caminhada é uma sucessão de quedas e recuperações. Você cai e se levanta, você cai e se levanta, você cai e se levanta. Por quê? Porque você está antecipando e voltando para a pose confortável, antecipando e voltando. E assim você vai criando alavancas para andar. O nosso corpo ele é todo por alavanca. Tudo da gente é móvel de algum lado. E isso serve para que você passe essa sensação de fluidez, né, para o seu personagem. Massa, Bruno. Agora a gente tem o princípio 3, né? Que é o da encenação, os princípios que eu acho mais bacana. Conta aqui um pouquinho pra gente como é que ele funciona. Então, a encenação, né, que a gente chama também de staging, eu gosto de falar em português, tá ligado? Então eu falo encenação. Ele É, fala sobre como a nossa cena ela tem que ser de fácil leitura. O espectador ele tem que ver o que está acontecendo na animação e eles têm que entender, né? Acho que é bem famoso assim a crítica que muita gente faz ao diretor. é, Caramba, como é o diretor de Transformers? ah, o Michael Bay. Michael Bay, exatamente, porque as cenas dele acontece tanta coisa ao mesmo tempo, é tanto layer, né, digamos assim, tantas camadas em cima de camadas ao mesmo tempo, que o espectador ele não entende nada, tá ligado? Vê tudo na carreira, e você tem que tomar muito cuidado. Cinema é áudio visual. O áudio tem que funcionar bem, tem que estar legível, mas o visual também é muito importante e tem que estar entendível. Acho que um mestre disso é o Akira Kurosawa, né? Onde se você pausar qualquer frame do filme dele, você consegue fazer um quadro. A encenação, os personagens eles têm que se comportar na cena de modo que tenha uma boa leitura. Um exemplo disso é que se a gente parar para analisar em animações preto e branco, né, na época lá da década de 20 e 30, todos os personagens eles tinham luvas brancas. Os personagens geralmente eram pretos, né, como o Mickey, o Oswald, mas eles andavam com luvas brancas. Por quê? Porque quando a mão passasse pelo corpo, se não tivesse nenhum contorno ali, como a luva branca funciona, a gente não ia ver a mão, ia ficar um negócio meio sumido, porque ia ser a barriga preta e a mão preta por cima, então ia ficar tudo escuro e não ia ter leitura, né? Lembrando que a gente não tinha uma grande variedade de tom assim na época do cinema preto e branco. Então, a encenação ela serve para isso, para você começar a entender que a silhueta dos personagens durante a animação eles têm que ser de fácil leitura. O espectador tem que olhar e tem que ver. Um exemplo aqui que a gente dá é um personagem tirando um. Na verdade, é o nosso um personagem, ó, é o nosso grande Shibamba mostrando o saquinho de pó dele. A gente tem uma silhueta aqui na arte onde ele puxa e mostra para o público, sabe, que o saquinho tá seco. Se ele tivesse puxando meio que em cima do umbigo, né, não daria para ver direito, sabe? Ia ficar a leitura ia ficar ruim da cena. Então,
é importante que vocês, animadores, sempre pensem nisso. Qual é a melhor silhueta para eu animar essa cena? Eu acho que pensar em silhueta é um bom exercício assim para você começar a animar utilizando esse princípio. Então, pessoal, e para me ajudar aqui, né, ajudar eu e a Ulisses, a gente chamou o cara que é o mestre da animação pernambucana e Mestre. do Espírito Santo, Lauro. Então, Lauro, eu estava aqui explicando para o pessoal um pouco sobre os 12 princípios da animação. Eu falei sobre antecipação, falei sobre comprimir e esticar e falei um pouquinho sobre a encenação. Só que, tipo, entre eu falando e você, que tem um domínio, que trabalha com isso todo dia e que me ajudou a escrever o nosso e-book, eu queria que tu falasse um pouco para a gente vai compartilhar a tela aqui, você vai ver a tela tudinho direitinho, e tu fala um pouco sobre os princípios e a gente vai conversando num bate-bola, pode ser? A animação pose a pose, esses são duas formas de se animar diferentes. A animação pose a pose é quando você faz animação blocando, usando chaves de referência. As keys que a gente chama, as poses chaves. Você vai fazer as poses de forma que ele conte a história. São as poses fundamentais. Então, a gente faz como? A animação, ele é um movimento quadro a quadro, né? Então, quando você tem a animação pose a pose, você primeiro vai preparar as poses chaves, que são as poses importantes, não levando em conta o intervalo das poses de uma para chegar até a outra. Correto? Você vai fazer as poses chaves e aí você vai intervalar. Só primeiramente você faz essas poses. Na straight ahead, que é a pose, são os desenhos em sequência, você já anima uma pose depois da outra, um frame depois do outro, que é um desenho, e depois outro desenho, até chegar na pose final. São dois métodos diferentes de se animar. Cada uma com sua qualidade e com seu defeito. A pose to pose, por exemplo, você tem uma noção muito boa de tempo. Você consegue colocar uma pose no frame específico e a pose final em outro frame específico. E aí você vai intervalar esse caminho. Na straight ahead, você consegue uma naturalidade muito maior por estar fazendo os desenhos em sequência. Porém, é muito complicado você controlar o tempo fazendo essa animação quadro por quadro. O método recomendado, inclusive, pelos grandes mestres da Disney, quando eles propuseram esses 12 princípios da animação, é uma mescla desses dois métodos, que é a pose to pose com a straight ahead. Então, você faz as poses chaves e, depois que as poses chaves já estão feitas, o intervalo de um entre outro, você vai fazendo em sequência, exatamente como está aí na imagem. Imagina que esse primeiro ela andando. O segundo, a pose-chave, é ela com a mão abaixada, e a terceira pose-chave é essa última. Você poderia fazer esses 3 desenhos chaves, deixar já no tempo que especificado, e aí, para chegar numa pose até a outra, você vai fazendo em sequência. Você vai conseguir o controle de tempo do pose a pose e a fluidez de movimento do straight ahead. Seria basicamente isso. Massa. Show de bola. Vamos para o próximo. Continuidade e sobreposição da ação. Esse aí é bronca. Esse aí eu vou precisar da ajuda dos universitários. Esse aqui caiu em prova, eu lembro. Aí, se esse cair no Enem, eu tô lascado. Esse é o overlap e follow through, os famosos overlap e follow through, que a gente não sabe qual é qual. Assim. Basicamente, é a continuidade de algum movimento. Por exemplo, as orelhas do cachorro. Deixa eu ver o exemplo que dá. Por exemplo, esse rabo, a cauda. Uma cauda, quando um animal está indo em muita velocidade, a cauda ele está fazendo esse movimento aqui, né? Eu costumava chamar de movimento secundário, mas existe um princípio específico para o movimento secundário. É muito fácil confundir um com o outro. Mas esse follow-through e overlap, por exemplo, esse movimento de onda
em espanhol, inclusive, é chamado de movimento de Ola. E o follow through, se eu não me engano, eu posso estar trocando os dois, tá? Mas o importante é você saber o que eles fazem. Por exemplo, um cachorro com a orelha grande. Aí ele vira a cabeça assim, então a orelha, ele vai fazer um movimento diferente. Pluto, por exemplo, ele vira a cabeça, a orelha, ele vai fazer um movimento atrasado e ele vai fazer aquele movimento de bater e depois voltar. É esse movimento de onda que diz. Tanto o overlap, o follow through, que ele faz esse movimento, por exemplo, uma cobra rastejando, uma cauda quando está balançando, ela faz esse movimento assim. E o overlap é quando dá aquele... Aí ele vai fazer aquele movimento de ondulação até chegar em repouso. Eu me recordo, na época, né, que era o overlapping era o movimento de onda, que era algo feito, né, dissipação de energia. A Alisson falava até assim, dissipação de energia. Se você movimenta algo, a coisa vai... a energia daquele seu primeiro movimento, ele vai se dissipar ao longo do objeto. Por exemplo, eu tô com esse paninho aqui, né? Se eu fizer assim, o paninho ele vai criar uma onda até que a minha força se dissipe na outra extremidade. Já o follow through é o movimento de algo segue algo. Por exemplo, a orelha do cachorro. A orelha do cachorro ela segue a cabeça. Quando a gente move a cabeça para a esquerda, a orelha vai seguir. Só que ela não vai seguir com a mesma intensidade, justamente porque a energia está se dissipando. Então ela vai mais fraca, né? E pela orelha ser mais mole, a física funciona diferente nela do que no crânio, então ela vai ir e voltar. Né? São dois movimentos de onda, só que com energia diferente. O overlap e o follow through, eles são tipo a mesma coisa, com um pouquinho de diferença, né? O importante é você saber que toda ação vai criar uma reação. E, por exemplo, a cabeça, se você fizer uma cabeça sem o follow through overlap, essas orelhas do Pluto, por exemplo, ele mexe a cabeça, não vai ficar natural. Esses princípios da animação são basicamente para poder dar naturalidade, para poder deixar crível a animação. Se você fizer sem isso, a cabeça vem e a orelha vem junto, fica um negócio muito mecânico. O overlap e o follow-through dão muita vida à animação. É muito importante você colocar isso. Com o tempo, você vai sabendo usar isso com naturalidade. Todos esses princípios, eles são muito fáceis de decorar, mas é com o tempo que isso vai sendo aplicado naturalmente. Assim. Com a prática, você vai ter o conhecimento guardado. Com a prática, isso vai entrando com naturalidade. E você vê que esses movimentos fazem uma diferença enorme no final da animação. Um bom exemplo de follow-through é o teu fone de ouvido, né? Quando tu balança, aí, ó, ele dá uma balançadinha de leve. A cabeça termina de mexer, mas a dissipação de força ainda está trabalhando no fone. Então o fone ainda dá uma mexidinha, sabe? Eu acho que é bom o aluno ele ter sempre isso em mente, né? Sim, sim. Porque, assim, um detalhe importante é porque hoje em dia a gente trabalha muito com animação de série, que são bem diferentes das animações que eram feitas antigamente. Hoje em dia se faz muito rápido, é chamada de animação snap. Então, às vezes tem animação, por exemplo, Gumball, ou Dexter mesmo, Jovem Titãs, Teen Titans Go, né? Ele é muito rápido. Teen Titans Go. Então ele já muda de uma coisa para outra, às vezes não tem nem intervalação. O que vai dar vida nisso é justamente o follow-through e overlap, porque ele não tem muito espaço para poder dar vida. É ali que você ganha a animação. Massa. O sexto princípio é aceleração e desaceleração, né? Slow in e slow out, famoso slow in, slow out. E aí, o que vocês podem comentar sobre esse princípio da animação? Slow in, slow out é basicamente aceleração e desaceleração mesmo. Quando você, por exemplo, você vai enrijecer o dedo. Isso é um exemplo muito claro do kit de sobrevivência do animador. Você está ameaçando alguém e enrijece o dedo. Esse dedo ele não é feito de uma forma contínua, o timing dele. Ele começa lento e vai terminar rápido. Ele começa lento com easy in. Ele termina muito rápido com easy out. Easy in e easy out você também consegue ver nos pêndulos. O pêndulo ele faz isso. Ele sai rápido, sai lento, volta rápido. Sai lento, volta rápido e acomoda lento. Não é isso que ele faz? Ele faz isso,
Isso. Essa partida dele, que é lenta, é chamada de easy in, que é a aceleração. Aqui no meio, como ele passa muito rápido, ele teve o período de queda, vai se chamar easy out. E depois ele vai chegar na outra extremidade e ele vai voltar a desacelerar, até acelerar de novo. Isso é chamado desculpa, easy out é na chegada, easy in é na partida. Ele vai sair de um ponto de repouso, easy in, e quando chegar nesse ponto de repouso até parar, é chamado de easy out. E aqui vai ter um período de aceleração muito rápido, que é onde faz o meio do pêndulo. No exemplo da bola quicando, a bola está nessa altura, a gravidade puxa ela para baixo, então cada vez mais ela vai ganhando aceleração. Quando ele está nesse período de repouso até cair, ele parte do easy in, ele vai cair com muita velocidade no chão. Essa chegada é chamada de easy out. Ele vai comprimir e depois ele vai ter a reação de subir de novo num movimento de easy in, que é a aceleração mais devagar, até chegar na altura de novo. Massa. Ou seja, quem estiver assistindo ao curso e ainda estiver no colégio, presta atenção nas aulas de física. Aquela aula de física que você está querendo gasear, não gazeie não, presta atenção. E se você já terminou o colégio e gazeou muita aula de física, corre, pega o livro e vamos estudar física, viu? Porque a animação é quase uma aula de física aí, de mecânica, de tudo, né, Bruno? Então, minha esposa, ela dá aula de física, né? E às vezes a gente está assistindo algum documentário, seja em animação ou seja de física mesmo, Cosmos e tal, e ela toda vez fala assim, por que eu vou estudar física? Os alunos falam, tá ligado? Mas olha aí, ó, não vou estudar física não, porque eu quero trabalhar com animação. Aí você não consegue, meu parceiro. Aí você vai ter problema, entendeu? Você vai ter muito problema. Exato. Estude, porque tem que estudar. Exatamente. E nós chegamos no nosso... Oi, Laura, posso falar? Não, desculpa, porque a animação realmente, falou muito bem, a animação é a observação do mundo. O que a gente trabalha é a observação. A gente trabalha muito com anatomia, observação do ser humano, porque a gente faz muito personagem, mas a animação é tudo, é física. Observação do que você vê. Se você estiver gazeando aula para poder ficar observando as coisas, tudo bem. Mas não gazeia de física não, tá, pessoal? Então você gazeia outra aula qualquer, mas não gazeia de física se você quiser ser animador. E chegamos no nosso 7º princípio, movimento em arcos. E aí, o que é que nós podemos falar para o nosso público aqui, o movimento em arcos? Movimento em arcos, vou falar basicamente de anatomia humana. Quando você vai mexer um braço para algum local, existe um eixo de articulação. Essa articulação ele vai fazer o braço fazer um movimento, e esse movimento ele não é reto. Por exemplo, eu quero chegar essa mão até aqui, ela não vai fazer esse movimento assim, ela vai fazer um arco para ele chegar. Nisso, inclusive, vai ter o easy in, o easy out, mas é sempre um arco para poder cobrir a articulação, né? Por exemplo, aqui na ilustração do Curupira, você vê que a mão ele faz esse movimento de baixo para cima e existe um arco. Não dá para fazer esse movimento reto, saindo do primeiro desenho até o último em movimento reto. Não vai ficar natural. Existe uma articulação assim. Inclusive, tem que ter muito cuidado quando você vai animar também de frente, porque é muito comum, principalmente no cutout, você querer animar daqui para cá baseado no eixo. E naturalmente não é isso. O cutout vai te ajudar, mas você também tem que ver a perspectiva, se vai para frente, se vai para o lado. Então, ele vai fazer esse arco de acordo com a perspectiva e o eixo do personagem. O movimento em arco, basicamente, é isso mesmo. É o arco que o movimento faz baseado na articulação. Massa, perfeito. Nosso amigo Curupira, na nossa querida Além da Lenda. Ação secundária. Vamos conversar um pouquinho sobre ação secundária agora. Então, eu até comentei lá em cima, até bati o olho, tem no segundo parágrafo aqui. A ação secundária está diretamente ligada ao princípio overlap, action e follow through. Desce um pouquinho para ver a ilustração. Lembra que eu falei da orelha do cachorro? Quando ele faz um movimento, a orelha do cachorro fica para trás e vai fazer aquele movimento de acomodação. Então, esse movimento de acomodação, ele é o follow through, né, Bruno?
o follow-through é seguir, a acomodação é o overlap, overlapping. então. É o Só overlap. que eles sempre trabalham juntos, né? Eu sempre troco. É por isso que é um princípio só. É, Overlap e follow-through é um só. isso. Então, aquele movimento da orelha do cachorro de fazer aquela acomodação é o overlap. Ah, mas também é uma reação ao movimento secundário, porque o cachorro fez um movimento com a cabeça e a orelha acompanhou. Ele fez o movimento, a orelha estava em repouso, aí com a força, com a energia, ela fez aquele movimento de secundário para depois fazer o overlap. Aqui, por exemplo, está especificando também no rabo do cavalo, que está acompanhando o movimento do cavalo, dando pinote. Existe também esse movimento com o cabelo, com a roupa, que ele vai fazer, vai ser uma reação atrasada. Na animação, ele é um pouco atrasado ao movimento do corpo. Basicamente é isso. Massa, perfeito. Nosso querido neguinho do pastoreio da Lenda. Temporização. Imagina que você está segurando sua chave pelo... Oi, pode falar, Bruno. Tá com delay, pode falar. Alô? Não, eu estava dizendo que para pensar legal, ação secundária, é só imaginar que você está segurando um bolo de chave pelo chaveiro, né? Quando você puxa, a chave vem toda junto assim. E aí é isso, você está pegando numa coisa, mas através dessa coisa você está trazendo outra. Mas vamos lá, temporização e timing. O timing talvez seja o princípio mais importante, é o que você tem que aprender primeiro, assim, porque basicamente a animação vai depender do timing. O timing nada mais é você colocar as coisas no seu tempo. Lembra quando a gente falou sobre animação pose a pose e straight ahead? Pose a pose, justamente você vai colocar ele no tempo que é necessário. Esse exemplo da bola, por exemplo, ele vai ter um tempo. 1 segundo, 2 segundos, 1/4 de segundo. Se você fizer muito rápido, é a velocidade mesmo da animação. Se você colocar essas animações muito próximas uma da outra em relação a frames, vai ser uma animação muito rápida, que não vai nem parecer que é uma bola quicando. Se você colocar também muito longo, vai parecer que é uma bola de sabão quicando. Então, o timing, ele diz qual é o material, porque se é uma bola normal, ele vai ter um timing normal. Então, é simplesmente você colocar no tempo certo. Isso você vai aprendendo, é a primeira coisa que você tem que aprender. E, assim, é muito natural. No começo você apanha um pouquinho, mas como as animações hoje em dia tem muitos softwares que auxiliam, você vai na tentativa e erro, com o tempo você pega esse timing naturalmente. O time acho que era o princípio que eu mais tinha dificuldade, porque bugava a minha mente a questão de 12 frames, 24 frames, e aí e contar com um time, e aí dividir isso na timeline, sabe? Isso eu nunca fui bom com matemática, né? Então isso dava um cruzamento na minha mente, assim. Antigamente, os animadores eles usavam o metrônomo, que é aquele instrumento para músico, né? Para marcar o tempo. Sim. E também eles cantavam na cabeça dele, tipo, um elefante. Aí eles inventavam alguma coisa para poder se basear no tempo. Hoje em dia, com software é muito mais fácil, né? A gente consegue arrastar e achar muito mais facilidade. Vocês falaram que o time é o mais difícil, mas o 10, para mim, é o que eu mais gosto. Assim. Quando você me pergunta dos dois princípios, eu gosto do exagero. Me fala um pouquinho o que vocês acham aí do exagero. Eu adoro, eu acho que o melhor princípio. O que a animação tem de diferente de tudo, para mim, é a gente poder brincar com exagero. Exatamente, fugir da realidade. Exatamente, é o que eu mais gosto. O exagero é quando você, por exemplo, você imagina um Tom e Jerry. O que seria do Tom e Jerry sem um exagero, né? Exatamente. Não é? E aí o exagero tem uma função muito importante. Se você quiser fazer uma animação muito realista, não vai ficar real. Existe um estudo que chama de Vale do Estranhamento, alguma coisa assim, que o seu cérebro ele sabe que a animação está tentando te enganar, querendo fazer um negócio realista demais, então você acha estranho. Agora, quando ele exagera assim, você percebe que ele não está tentando te enganar, está fugindo da realidade mesmo, é uma animação, é uma brincadeira. Então, esse exagero, ele vai dar uma cara de desenho animado, além de que ele vai mostrar com precisão qual a intenção do desenho, o impacto,
a força das coisas, até de forma exagerada demais, assim. É o que dá vida à animação, e é o que, assim, tudo da animação a gente baseia no exagero. Se as crianças gostam de animação, é por causa do exagero. Quando eles fazem um desenho mais sério, inclusive, eles fazem menos exagerado, sempre vai ter um pouquinho a mais. Mas até a gente que é adulto, a gente gosta do exagero. O Ulisses mesmo tá falando aí, né? Eu e você, a Exatamente, gente tem a mesma exatamente. idade. Aí. Tem uma questão que em jogos de computador hoje em dia, né, 3D e tal, algumas produtoras elas estão evitando colocar os personagens muito realistas porque tá havendo uma rejeição do público por causa do Vale do Estranhamento. Tipo, o jogo, quando ele é muito, muito realista, né, ele não tem traço de anime nem nada, ele tenta muito simular, o cérebro da gente rejeita e a gente acaba não gostando. Eu não sei se a gente ainda não sabe o porquê, né? Se tipo, é uma defesa do nosso cérebro ou enfim, não se sabe ainda por quê, mas as empresas elas têm adotado uma postura de que eles colocam realismo, mas sempre colocam algo ali para ficar de fácil entendimento e para quebrar isso, sabe? Porque senão fica uma coisa até meio assustadora, né? O olho nunca é natural demais. E é Exato, o olho é engraçado. que sempre entrega. Faz muito tempo que eu não acompanho a indústria do videogame. A última vez que eu vi tinha uns jogos muito realistas, que tinha lama na roda do carro, quando ele passava na lama. Nossa, assim, não sei nem como é que tá hoje em dia. E assim, o pessoal ficava procurando, sempre achava, lá o olho, tá estranho. No Cuphead mesmo, ninguém nunca reclamou. Por quê? Porque ele não tenta passar realismo. É exagerado, ele exagera, ele brinca, estica, achata. Acho que já passou do achatar e esticar, né? Já, fomos primeiros. Já. Ele faz muito o papel do exagero. Por exemplo, a cabra cabriola aqui, você vê que ela tá fazendo um straight, um achatar e esticar. Quando ela dá aquele exagero de abrir os olhos para tomar espanto, o rosto dela estica demais. Além de ser gostoso de ver, ele tem uma função de comunicação muito forte também. Exatamente. E é bom também dizer que esses princípios eles se combinam entre si, alguns deles, né? Então, para quem está assistindo a aula, por isso que é importante conhecer os 12, né? Porque você vai usar uma cena, você está usando às vezes 3, 4, 5, 6 desses princípios numa cena só, né? Vamos para o próximo aqui, o desenho volumétrico. Isso aí parece aquelas aulas de química, de física, né? Aquela coisa. Vamos agora essa aqui é geometria. desenho volumétrico. Vamos estudar agora hierógrafo. O desenho volumétrico. Mas é geometria mesmo isso aí. Tem profundidade. Exatamente. Pode ver aqui, ó. A Cuca. É a Cuca, né? A Cuca. Tá bonito aqui, tá? A Cuca tá organizada, pô. Ela fez um desenho volumétrico rolando. Bacana. Vocês não souberam não que agora a Cuca vai ser a Alessandra Negrini? Jesus. Ave Maria. O pessoal tá decepcionado. Eu não vou comentar não, porque como tá sendo gravado, isso pode ser usado contra mim no futuro. Então não tem comentário sobre isso. Se você olhar essa Cuca, você vê que tem uma representação 3D dela, que você tem a profundidade, e se você passar aqui para o outro lado, você vai ver que os olhos, por exemplo, o rosto, ele não está chapado nela. Existe uma tridimensionalidade que mostra que ela está em 3/4. Como eu não estou controlando aqui, eu não vou conseguir passar para vocês verem. Mas você vê que, por exemplo, o olho de lá, da Cuca, está menor do que o de cá. Por quê? Por causa da perspectiva. Então, isso, na verdade, é um princípio básico do desenho, né? Que quando você vai fazer um desenho, existe a questão da profundidade, que você tem que representar um plano bidimensional. Na animação isso é muito importante porque você tem movimento, um personagem partindo do fundo para frente, então tem toda essa representação. Mas basicamente é isso, é você ter profundidade no desenho. Mas isso é desenho, isso é um princípio do desenho que acaba fazendo parte da animação. Não é uma questão de movimento. E o nosso 12º princípio é o apelo, né? Que é, obviamente, essa questão muito ligada ao design, né? Você fazer um design que dialogue bem com o público da sua animação, né?
esses comentários aí do nosso... Falou em design, falou de apelo, a gente obviamente colocou, né, o nosso querido Boto Cor-de-Rosa, porque é o mestre do apelo, é o mestre do design. Galã da lenda. É, o galã aí. É um dos meus personagens preferidos, junto com a Cabra Cabriola, né? Eu também, eu gosto muito dos dois. Porque eu acho que eles são quase que os 12 princípios juntos, inclusive, né? Sim, O exagero, o apelo, você pega tudo, desenho volumétrico, o que você imaginar tem nesse combo aí desses personagens. Isso. E vocês vão ver, eu não sei se eu posso falar, mas vocês vão ver isso lá mais pra frente, quando sair o filme da Lenda, né? Exatamente, exatamente. É meu xodó, assim, eu já falei 1000 vezes que eu sou apaixonado por esse filme. Eu também. E vamos ter, se Deus quiser, novidades em breve sobre ele. Lauro, a gente prometeu aqui no começo da aula, e eu vou cumprir essa promessa, que era conversar um pouquinho contigo também sobre o dia a dia de um estúdio de animação, né? Porque a gente conversou agora sobre os 12 princípios, mas eu escuto muito, assim, me perguntam muito, principalmente quando você vai dar uma palestra para pessoas que ainda pensam em começar a animação, eles sempre perguntam como é que é o dia a dia de um estúdio de animação, né? Então, desconsiderando 2020, que foi um ano que todo mundo fez estúdio de casa, mas como é que é, assim, a rotina de um estúdio? Me diz um pouquinho como é a dinâmica, mais ou menos qual é a estrutura que trabalha, qual é a equipe que trabalha, como é que funciona, para quem não conhece, como é que funciona a dinâmica de um estúdio de animação? Ó, assim, para mim é muito importante uma coisa, o ambiente é muito descontraído. Eu tive o prazer de trabalhar praticamente 2, 3 anos sem precisar botar um tênis e uma calça jeans. Isso, para quem gosta, é importante. Você acha que não, mas é um ambiente que não tem tanta formalidade. É um ambiente que você se diverte fazendo, agora também é um ambiente com muita responsabilidade. O Ulisses pode falar melhor, e isso, a gente sabe disso. Existem prazos, existem editais, não sei o quê. Então, é gostoso, é prazeroso, é divertido, é descontraído. É um ambiente que eu não conheço nenhum animador que trabalha hoje vou ter que trabalhar. A gente faz o que gosta. Porém, assim, é um ambiente muito responsável, que tem que ser. Eu, modéstia à parte, assim, sempre entreguei as coisas no prazo. Assim, quando atrasou, sempre foi justificado. E isso é importante por quê? Porque fez meu nome também nisso. Além da qualidade, a responsabilidade é muito importante. Porque é muito prazo. E outra coisa, a cabeça tem que estar boa. Então, geralmente, os estúdios são gostosos de trabalhar, as pessoas são boas de estar junto. Já aconteceu, inclusive, eu lembro com o Marquinhos, o antigo diretor, a gente conversando, e eu viajei com minha atual esposa, eu apaixonada, a gente viajou para Porto de Galinhas. Quando eu voltei, eu não estava com a cabeça muito boa. Eu falei com o Marquinhos, Marquinhos, minha cabeça está lá em Porto. Ele falou, é normal, daqui a pouco você volta. Lógico que ele tinha confiança em mim, não é todo mundo. Mas existe isso também. Não é todo dia que você está com a cabeça boa para trabalhar, mas depois você tem que compensar, porque é um ambiente muito responsável. Fora isso, é muito gostoso. As pessoas são maravilhosas. Eu lembro que eu trabalhei no lado de Raoni logo quando eu comecei. Ele não está mais com a gente, infelizmente. Eu tinha diretores muito exigentes, eu era muito inexperiente e trabalhei com gente mais experiente que eu no meu lado. E, além de estar fazendo uma coisa que eu gostava, o meu crescimento foi assim, ó. Porque você tem sempre gente boa no seu lado para poder te passar coisas. E geralmente quem está nessa área é porque gosta muito. A minha esposa está aprendendo algumas coisas agora, só que eu ainda tenho que ver se ela tem predisposição para isso. Porque não é assim. Vou te ensinar um trabalho. Não é assim. Não, realmente, o amor em animação é um elemento que faz parte da equação, né? Faz parte, porque é cansativo. Não tem como, realmente só faz animação realmente quem ama. Agora também quem ama cresce muito na animação. E esse ponto que tu falou, Laura, eu concordo demais com você, que é essa questão da responsabilidade, né? Então, é importante para quem está querendo entrar em animação que a responsabilidade é um elemento extremamente importante. Eu acho que é elemento importante para todas as áreas, né? Imagina um engenheiro sem responsabilidade, um médico sem responsabilidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na nossa área, como é uma área criativa, né, então tem-se uma cultura que eu até acho que está
ainda bem, diminuindo bastante, que essa cultura de que, tipo, não, como é cinema, como é animação, como para TV, é artista, então eu posso fazer no meu ritmo, quando dá a inspiração, e não é bem assim, sabe? Você faz parte de uma equipe grande, todo projeto audiovisual, as equipes, né, são grandes, então você tem, no caso de uma animação, você chega a ter ali 20, 30 pessoas trabalhando numa série, então, se uma pessoa começa a atrasar a etapa dela, isso vai em cadeia prejudicar todo mundo, porque se um roteirista demora para entregar o roteiro dele, vamos considerar uma série, ele demora para entregar, então a etapa de pré-produção, né, que vai trabalhar toda a parte de arte, de animatic, storyboard, a parte de rig, então toda essa parte vai ser prejudicada porque não recebeu o roteiro, isso vai, imagina, essa cadeia vai multiplicando. Se o cara da animatic atrasa também, aí o cara que vai pegar a animação também se atrasa. Então, se o animador atrasa, então a equipe vai demorar também, porque a entrega do episódio vai demorar, o cara que vai fazer a parte de finalização vai atrasar também. Então, essa cadeia ela é muito amarrada. Então, se um atrasa, atrasa todo mundo. Então, acho que esse elemento de responsabilidade é muito importante. Mas, deixa eu te fazer outra pergunta, e é meu lado jornalista agora perguntando. Você já fez série, você já fez longa, você já fez curta. Tem diferença animar esses 3 formatos diferentes? Ou é a mesma coisa? Como é que é assim, animar um longa, animar uma série, animar um curta-metragem, por exemplo, para quem está começando, que eu começo com curta, com longa, qual é a diferença? Ou se há diferença? Pode dizer que não haja diferença, mas como é que é animar esses 3 formatos diferentes? Não, tem total diferença. Em alguns aspectos está ficando igual, porque antigamente a animação era feita para passar na TV. Hoje em dia tem 4K para tudo quanto é lugar, então a gente já faz animação em 4K. Então essas questões de detalhes que a gente deixava passar porque ia ser imperceptível antes, agora a gente já tem que tomar cuidado. Mas existe a questão o próprio estilo de animação, por mais que hoje em dia já venha mesclando mais, ainda é diferente. No bruto mesmo, você imagina um pouco, por exemplo, os filmes da Disney e os desenhos da Cartoon. Eles são desenhos totalmente diferentes. Eu estou dando um exemplo muito duro, assim, muito grosso modo. Mas os desenhos da Disney, por exemplo, mais recentemente teve o Klaus. Um filme muito bom, inclusive. Muito bem feito. Que eu e Bruno, a gente conversava, a gente nem queria ver, porque era negócio de Natal. Tava com preconceito. Eu, filme de Natal, não vou ver, não. Mas foi um dos melhores filmes que eu assisti ano passado. Foi. Eu e minha esposa falamos a mesma coisa. E uma qualidade muito boa. Agora, tinha muito intervalo, a animação era muito fluida. Agora você pega uma animação Titans Go, por exemplo, que é muito rápida. E na série funciona melhor isso. É um show, é um pequeno show quando você trabalha com série. Então, ele funciona nessa coisa mais dinâmica. A própria história era muito cortada, né? O Bruno, que é roteirista, ele pode falar melhor. A história, ele emenda uma coisa na outra para poder chegar ao final. São 11 ou 22 minutos. Né, Bruno? É uma cadeia de ação, né? Porque, tipo, num filme a gente tem arcos de personagens, onde todos os personagens vão se desenvolver até o final do filme. Numa série, não. Ou você cria pequenos arcos que vão se desenvolver ao longo da temporada, ou você não cria. Os personagens começam e terminam com o mesmo status quo. Por mais que o Homer ele aprenda uma lição no episódio dos Simpsons, no próximo episódio ele vai voltar a ser o mesmo cara, bebarrão. Ele volta para o mesmo status quo e a série continua, sabe? Porque é episódio. Então, não pode perder o personagem. E esse dinamismo acaba indo para a animação também. Visualmente tem que ser muito tem que ser muito dinâmico. E no filme é muito mais tempo de acontecer. As coisas têm que ficar muito claras. Às vezes pode passar despercebido na série, mas no filme tem que... É 1 hora e meia, 2 horas. Se o cara perder uma parte porque não conseguiu acompanhar visualmente, ele perdeu a história. Então, é uma diferença muito grande. E eu digo mais assim, que é uma série com uma qualidade muito boa. E depois a gente foi para o Além da Lenda. Eu sou da série, eu consumo série, eu gosto muito de série, por causa desse dinamismo. Eu não sou um cara muito de filme. Mas, inclusive, para o portfólio, assim, fazer um longa-metragem da qualidade do Além da Lenda eleva o status do profissional aqui. Eu nem imaginava que com tão pouco tempo de carreira, lógico, eu sem modéstia, eu fiz por merecer também.
né? Estudei muito. Mas o padrão não sobe, né? Muita gente O boa. Lauro vai visitar os pais dele lá no Espírito Santo, aí passa na rua, o pessoal pede autógrafo, tira foto com a galera. O pessoal espera ele no aeroporto com câmera, tá ligado? O pessoal acha que eu sou o Liminha. O pessoal fala que eu sou animador, o pessoal acha que eu sou o Liminha, animador de palco. Ali, animador, né? Mas Laura vai ganhar o prêmio de capixaba do ano, esse 2021. Vou fazer uma estátua para ele lá Mas é engraçado mesmo. Às vezes você vai botar animador no Google, sei lá, procurar coisa, aparece animador de festa, animador de palco. Ô, Laura, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Um elemento que eu julgo ser muito importante para uma animação e que eu vejo que, às vezes, muita animação por aí não valoriza tanto é o acting, né? Porque você consegue, muitas vezes, na verdade, você deveria, né, o criador deveria procurar, às vezes, passar uma informação, passar uma emoção pelo acting e não pelo texto, né? Então, aí tem muito essa cultura de mete um texto aí, mete uma fala para ele passar uma emoção, quando, na verdade, deveria ser transmitida essa emoção pelo acting do personagem ali animado. O que você poderia falar para o público que está começando, pensando em animação, ou está começando agora a fazer animação? Qual olhar que ele deve ter para o acting num projeto de animação? Então, assim, primeiramente, para a importância do acting, é só você lembrar que a animação era muda. E depois, quando começou a ter som, era música. Então, sempre tudo foi mostrado pela atuação deles. E até hoje, o texto ele é só um recurso. A principal função do desenho animado é passar visualmente. E aí você tem o texto como um recurso para poder ajudar. Tem hora que também, por exemplo, 11 ou 22 minutos, você não tem como... ou daria muito trabalho, tal, você conseguir passar só pelo action. Tem uma parte importante também, que também não pode exagerar tanto. O exagero é sempre bom, mas também você tem que se ligar que não é um mímico, né? Que fica fazendo essas coisas assim. Que tem que ter um certo realismo. O próprio action ele tem a preocupação de ser realista, né? Mesmo com exagero demais. Se você pega as principais produções que eu vejo, eles não se preocupam tanto, inclusive, com a animação. Assim, a principal função do animador mesmo é posar, fazer poses boas. Você deixar ele com o perfil. E depois você junta. O Titans Goals que a gente falou é praticamente só pose. É só atuação. E isso também a gente vai conseguindo com o tempo. Porque o acting também é uma questão de atuação, né? Como se fosse um ator. Só que você não estuda Stanislavski, Exato. O Brett. Você passa de forma mais absurda assim mesmo. E é com o tempo, é só na observação. E isso é legal também, porque você gosta de atuação. Todo animador que eu conheço, ele é um péssimo ator, né? Ele faz umas atuações horríveis assim, só que ele consegue ver o que ele fez e captar o que ele queria. É bem legal isso. Ou seja, todo animador ele é um ator frustrado e um potencial físico, né? Isso, tipo, o cara tem que entender de física, tem que entender de teatro, cara completo aí. É isso mesmo. E apesar da atuação dele ser ruim, a capacidade de observação dele é muito alta. E não precisa nascer com isso, não, tá? Você vai adquirindo porque naturalmente até. Você trabalha com isso, aí você vai. Exatamente. Aí o seu próprio olhar muda. Pessoal, eu queria então agradecer a presença dos dois. Assim, é uma honra para mim participar de uma aula. Estou aqui, eu não sou aluno, mas estou aqui aprendendo junto com eles, com vocês dois. Então, eu queria agradecer, Lauro. Dar só uma última palavra aqui para o pessoal da aula. Para quem quer começar a animação, deixa aquele recado bom, aquele recado marotinho, para o cara não desistir de fazer animação e dar aquela dica também para quem está começando. Eu não tive a oportunidade de falar, mas é uma coisa que eu acho muito importante. Eu pessoalmente, Lauro, eu escolhi o que eu ia fazer, escolhi fazer animação. Só que eu não tenho vocação artística. Eu sou um péssimo artista. E isso é importante dizer, por quê? Porque na animação, se você for ver no estúdio de animação, eu não vou dar nomes, mas todo mundo ali se destaca em alguma coisa. Eu tenho... tinha um que se destacava porque fazia cenas muito complicadas de ação.
com poucos frames e com muita facilidade. Tem outro que faz efeitos especiais muito bem. Tem outro que faz atuação muito bem. Eu meio que... Eu não faço nada espetacular, mas eu consigo fazer tudo meio na média e tenho minha importância na produção. Então, se você for um grande artista, você vai contribuir muito para o estúdio de animação. Se você não for, ache no que você é bom, porque você também vai contribuir. Tem espaço para todo mundo, todo mundo tem alguma coisa a contribuir com a animação. Então, às vezes, eu não sei desenhar tão bem. Por eu fazer animação, eu acabei aprendendo a desenhar um pouco melhor para poder resolver cenas, e consigo resolver muito bem. Então, se você está se frustrando, que é muito comum na nossa profissão, não desiste não, porque todo mundo tem seu espaço na indústria. O que eu queria mais dizer é mais ou menos isso, que é porque eu sinto assim. Hoje eu me acho, mas eu não sou um grande artista, nunca fui, não cresci desenhando assim. Massa. Não, mas é perfeito, assim, porque também muita gente acha que a animação é só o animador, né? E não é necessariamente, né? Você tem o processo de animação, ele é extremamente complexo e é uma cadeia que tem várias funções, né? Eu, por exemplo, só sei desenhar palitinho e muito mal, até meus desenhos de palitinho ficam feios, e trabalho com animação já há quase 10 anos. Então, e foi uma coisa até que Alisson me falou, assim, que as pessoas que mais contribuíram com a animação não eram animadores, assim, porque a cadeia serve para todo mundo, assim. Sim. Você pode Eu sou animador. Eu sou animador. Eu resolvo as coisas de outras formas. Eu desenho. Eu desenho também. Mas eu não sou um grande desenhista. Eu resolvo as cenas, é diferente. Eu desenho para resolver. E resolvo. Exatamente. Tem espaço para todo mundo. Exatamente. Minha função de animação é animador mesmo, é para animar vocês. Bora, galera, bora animar, porra, entrega esse negócio no prazo. Então eu fico só animando vocês. Chega dando estrelinha. Chega dando estrelinha, faço uma piada, porque é para animar o povo. E Bruno, deixa teu recado aí para quem quer trabalhar com animação. Você é um exemplo prático disso que a gente está falando, né? Eu sou um exemplo prático do cara que é formado em animação, mas você não trabalha como animador, né? Você contribui de outras formas. Minha qualidade de desenho é negativa, mas não foi por falta de competência dos professores, foi porque eu decidi seguir outro caminho. E é muito normal. Acho que quando a gente fala que a gente é animador, sempre surgem duas dúvidas na cabeça de todo mundo. O primeiro é se a gente faz cosplay do Patati Patatá. E o segundo é se que a gente desenha, sabe? E não é assim. Nós dois, né, Ulisses? A gente tá como exemplo aqui de pessoas que não desenham e que trabalham com animação há anos. Tem um cara que, mas eu queria trabalhar com desenho e eu não desenho tão bem. Aí vai para animação. Eu desenho muito bem, é isso. Mas não quero aprender a animar, mas quer trabalhar com animação. Vai para arte. Mas eu sou um cara mais técnico. Meu sonho era trabalhar com animação, mas eu só manjo de programação. Vem fazer rig, sabe? Mas eu gosto de contar a história. Massa. Não, mas eu tenho uma visão muito focada em como as imagens devem se mover. Vem embora editar, vem embora trabalhar com direção. Então, assim, é uma parada muito plural, né? Tem espaço para todo mundo, é uma construção em conjunto. E, assim, eu acho que isso é o massa de trabalhar com animação. Se quiser desenhar também, estuda. Não conheço nenhum animado desenhista craque que teve o dom. Todo mundo estudou pra caramba. Mentira, dom não existe não, velho. Não existe, não. Eu lembro que Michel é um dos caras que eu conheço que mais desenha. Mas eu ia e vinha com o Michel de ônibus e de metrô quando a gente ia para a faculdade. Então a gente passava pelo menos 4 horas por dia junto só em condução. Porque depois ele pegava outro ônibus e eu pegava outro ônibus. Ele ia e vinha desenhando os outros na rua. Tá ligado? Com um esquetezinho na mão, ia treinando. Não é dom, velho. O cara se esforçou muito. No começo da faculdade, o desenho dele era bem diferente do que é hoje. Exatamente. E se você não sabe fazer nada disso, você trabalha com produção. que nem eu. Não sabe fazer porra nenhuma, sabe desenhar, você trabalha com produção. Aí eu não encaro. Eu não tenho amanhã. Produção aí já é mais complexo já para mim. Mas, pessoal, muito obrigado. Eu queria agradecer os dois dessa oportunidade aqui, parar um pouquinho para conversar com nossos alunos. Assim, muito obrigado mesmo. E os nossos alunos, quem está assistindo ao vídeo, então, quem quer fazer animação, corre aí, não desista, corre, como o Lauro falou, tem espaço para todo mundo. E se você ficou muito curioso pelo nosso e-book, no nosso livro digital que a gente for apresentando, nas nossas redes sociais você pode ir lá e baixar
gratuitamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e vamos animar, não é isso? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.